Então, vamos ler a questão e fazer aí. Dentro lá da contabilidade de custos, nós temos alguns métodos de custeios. Eu tenho o custeio por absorção, custeio variável, custeio ABC, o custeio RKW, e aí eu tenho esses métodos de custeio. Mas qual é o método aceito pela legislação fiscal brasileira? O custeio por absorção. Custeio variável eu utilizo para fins gerenciais, tá bom? Então, vamos analisar aqui o que a questão quer. Ele diz que a indústria de cadeiras Maceió produz e comercializa cadeiras de escritório. No mês de setembro de X4, a empresa produziu 30.000 cadeiras e não possuía estoque inicial. Isso é importante na contabilidade de custo, não tinha estoque inicial. No mês, ela vendeu 24.000 unidades a um preço unitário de R$100. Os custos variáveis, importante, custos variáveis totais, incluindo matéria-prima, mão de obra direta e outros custos variáveis, somaram em 1.800.000. Os custos fixos, composto pelo aluguel da fábrica, depreciação, que mais maquinário e salários fixos do supervisor, totalizaram em 200.000. As despesas fixas e gasto com administração e vendas foram de 100.000. Com base nessas informações, a banca quer saber de você qual é o lucro obtido com a venda dessas cadeiras pelo método do custeio variável. Então, vamos calcular aqui. Pessoal, custeio variável, ele vai absorver somente o custo variável. O custo fixo, ele vai ser despesado, lançado na DRE como despesa, tá? Então, eu tenho o custeio por absorção. Lá no custeio por absorção, ele vai absorver tudo. Uma parcela do custo fixo e mais o custo variável. Eu tenho os dois lá no meu CPV. Já no custeio variável, eu só vou levar em consideração o custo variável. Perfeito? Vamos fazer, então, aí a questão. Primeira coisa que nós vamos fazer, a DRE, né? Pelo método variável. Então, eu vou ter a receita. Qual o valor da receita dessas cadeiras? Foram vendidas 24.000 unidades. Ao preço unitário de quanto? De R$100 cada cadeira. 24 vezes 100, eu vou ter aí quanto, gente? 2.400.000? Tranquilo? Aí, olha só. Tá bom, obrigada. Aí, eu tenho aqui, agora, que achar o meu quê? Depois da receita vem o CPV. E no meu CPV... no custeio variável, eu vou consumir, ele vai consumir somente o custo variável. Então, qual é o valor do custo variável? Ele me deu o custo variável total. Esse custo variável total é de quantas cadeiras? Produziu 300 cadeiras. Então, eu preciso achar o custo variável unitário de uma unidade. Como que nós vamos fazer? Eu vou pegar o custo variável unitário é igual ao quê? O custo variável total e vou dividir pela quantidade produzida. Então, vamos lá. Custo variável por unidade é igual ao custo total, 1.800.000, 1.800.000. Esse custo, ele conseguiu produzir quantas cadeiras? 30.000 cadeiras. Fazendo aí a divisão, você que está comigo já sabe aí qual é o valor. Calcula aí e me fala. Deu R$60? Custo variável de R$60 por cadeira. Então, agora que eu já tenho o custo unitário, eu consigo calcular o CPV. Então, o CPV vai ser o quê? Eu vou ter venda de 24.000 cadeiras vezes o custo variável unitário, que é de quanto? 60. Isso daqui vai me dar quanto? Deixa eu olhar, 1.100.000
40. É isso mesmo? Não, 1.440.000. 1.440.000. É isso mesmo, gente? Só confirma aí pra mim se é isso. Depois disso daqui, nós vamos ter o lucro bruto. Não, aqui no custeio variável, nós não chamamos de lucro bruto, nós chamamos de margem de contribuição. Então, a margem de contribuição é a receita menos o CPV, ou seja, o preço de venda menos o custo variável. Quanto que me dá, que eu vou ter aqui de margem de contribuição? Eu vou ter uma margem de contribuição de 960. Pessoal, depois, o que o custeio variável diz? O custeio variável diz que eu vou despesar, lançar como despesa o custo fixo pelo valor total, como se ele fosse despesa do período. Então, eu vou vir aqui, ó, menos o custo fixo. Qual é o valor dos custos fixos? Ó, custos fixos, ele informou que é 200.000. Então, vou vir, ó, menos 200. É isso mesmo? É, 200.000. E aí, eu tenho o que mais? Eu tenho as despesas fixas. Despesa sempre vai ser pelo valor total, né? Despesa fixa no valor de 100.000. Pessoal, qual é o resultado? Nesse caso, teve lucro. Qual é o lucro aí? 960 menos 300, ele ficou com 660.000. Gabarito ali, ó, letra A. Ficou claro, gente? Professora, se fosse pelo custeio por absorção, pessoal, se fosse pelo custeio por absorção, e nosso objetivo aqui não é só corrigir a prova, tá? Porque gabarito você já tem, né? Gabarito vocês já estão com ele na mão. Mas o nosso objetivo aqui é fazer uma revisão. Se fosse pelo custeio por absorção, como ficaria? No custeio por absorção, eu teria que pegar o custo fixo e calcular também o valor dele unitário. Então, nós pegaríamos este valor aqui, ó, os 200.000, e agora você vai me ajudar, porque eu não... Deixa eu ver aqui, dividido por 30.000 cadeiras. Vamos ver aqui quanto que vai dar. Deixa eu só pegar aqui, eu tô sem a calculadora, mas deixa eu pegar aqui o celular, só para fazer o cálculo. Se você já fez e achou aí, manda aqui no chat, para poder a gente já verificar. Dividido por 30.000 cadeiras. Nós vamos ter aí um valor de... É isso mesmo? É 200.000? Deu errado aqui meu cálculo. Isso mesmo. 6.666, é isso, gente? Aí eu ia pegar o valor unitário, porque é 200, né? Lá é 1 milhão. Dá isso mesmo, é 6.666. O que eu ia fazer? Eu ia vir aqui, ó, ia colocar, a receita não mudaria, seria os 240.000, tá? Mas o CPV, ele ia mudar, porque o CPV ia ter a parcela do custo fixo e a parcela do custo variável. Aí eu teria que pegar o custo fixo e pegar os 24.000 unidades vezes 6,66 e achava o valor. E pegava os 24.000 vezes os 60, somaria o valor dos dois, esse é o valor do meu CPV. Desse valor, eu chegaria no lucro bruto. Do lucro bruto, eu vinha e ia diminuir o quê? Despesa fixa e a despesa variável. Nesse caso, nós não temos, para chegar no lucro, no resultado do exercício. Ficou claro aqui, gente? Professora, a senhora foi rápida aí. Vou voltar só um pouquinho aqui para mostrar aqui para vocês. Então, olha só, eu ia vir aqui, despesa fixa, chegaria no lucro. Neste caso, daria o mesmo resultado? Não. Por quê? Porque o custo fixo, olha só, eu lancei ele no valor total aqui.
Pelo custeio por absorção, eu só vou lançar o custo fixo proporcional a 24.000 unidades. Porque eu tenho 6.000 unidades que ficaram aonde? No estoque. Então, no estoque do custeio por absorção, eu tenho uma parcela de custo fixo e eu tenho uma parcela de custo variável. Enquanto no estoque do custeio variável, aqui ó, no estoque do variável, eu vou ter no estoque somente o quê? O custo variável. Porque o custo fixo eu já lancei como despesa do período. E qual dos dois vai me dar um lucro maior? O que vai me dar um lucro maior é o custeio por absorção. Tranquilo? Então, qual é o aceito pela legislação fiscal? O que me dá um lucro maior. Tranquilo, gente? Deixa eu apagar aqui para não confundir vocês. Mas ficou claro a diferença entre o absorção e o variável? Pergunta que já caiu na prova. Se eu tenho uma indústria e faço a mesma quantidade, eu produzi 30.000 cadeiras e vendi as 30.000 cadeiras no período, vai ter diferença de valores no lucro pelo custeio variável e pelo custeio por absorção? Não tem. Por quê? Nos dois, eu lancei toda a despesa do período, porque ele produziu tudo e vendeu tudo. Vai ter diferença quando fica a mercadoria no estoque, porque a do estoque vai ficar uma parcela de custo fixo e uma parcela de custo variável, enquanto no variável só vai ter custo variável. Tranquilo aí, gente? A forma mais simples e eficiente de estudar para o exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade, apresentamos o Método Águia, um curso direto ao ponto, focado nos conteúdos que realmente caem na prova. Com o Método Águia, você recebe tudo o que precisa para alcançar a aprovação: cronograma personalizado, material teórico atualizado, questões comentadas em vídeo e PDF, simulados no estilo da banca, revisão intensiva nos 30 dias finais, revisão de véspera estratégica. E como funciona? Você acessa o cronograma, clica na meta do dia e pronto! Teoria, questões comentadas, questões extras, tudo organizado em um só lugar, com orientação clara do que estudar dia após dia. Simples, direto e eficiente. Você estuda com segurança, no ritmo certo, até o dia da prova. Quer garantir a sua aprovação no próximo exame de suficiência? Toque em Saiba Mais e comece agora mesmo o Método Águia.